Pai, graças por tudo. Possamos permanecer cada dia na Tua santa presença. A cada manhã buscar a Tua face e a Tua presença, para Te louvar, para Te adorar, em espírito e em verdade, porque Tu és espírito, importa que Teus adoradores Te adorem, em espírito e em verdade. Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja mesma terá a rosa de Saron preciosa, entre mil mais beleza terá. No vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, esta rosa será minha sorte. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Já de muitos foi achada a rosa e provado excelente odor, o poder desta flor gloriosa que dá vida ao vil pecador. Muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa dos céus. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso, vai depressa, a noite já vem, e se perde o amor glorioso, será triste pra ti o além. Esta flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar, será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3. Efésios capítulo 3, nós vamos ler do verso 14 ao 21. Amém? Acharam? Efésios 3, 14. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor,
a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Querido Deus, te louvamos por tua palavra santa, bendita e maravilhosa. Te peço agora, por favor, o Senhor venha me ungir, me fortalecer, me permitir falar do teu grande nome, do teu grande poder. Unge a cada um dos meus ouvintes também, que a tua palavra possa penetrar em nossos corações, transformar as nossas vidas, e daremos sempre a ti a glória, a honra e o louvor, em nome de Jesus. Amém. Esse texto de Efésios, capítulo 3, do 14 ao 21, que nós lemos, é um texto de uma simplicidade surpreendente. E a palavra-chave desse texto é fé. Como diz no 17, assim habite Cristo em vosso coração pela fé. Portanto, não é por uma organização que Cristo deve habitar no teu coração. Não é por uma denominação que Cristo deve habitar no teu coração, não é por uma igreja, não é por alguma lei, determinadas leis, não por mandamentos, não por instruções religiosas. Cristo deve habitar no meu coração e no teu coração meramente pela fé. E o nosso coração é o verdadeiro trono do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Simplesmente pela fé. Nós não precisamos experimentar um sinal para que Cristo habite em nosso coração. Nós não precisamos ver algum milagre, nós não precisamos ter alguma visão para que Cristo habite no nosso coração, mas somente pela fé. Alguns anos atrás, aconteciam vários sinais de dente de ouro. As pessoas oravam e recebiam dentes de ouro. E naquela oportunidade, muita gente se converteu a Cristo. Mas e hoje? Onde anda esse povo? Não precisamos de um sinal, não precisamos de milagre, não precisamos de determinações. Não é por uma placa denominacional, nada. Assim habite Cristo em vosso coração pela fé. É andar pela fé, viver pela fé, não naquilo que nós vemos, meramente pela fé, arraigados no amor de Cristo, alicerçados nesse amor de Jesus Cristo. Isso é que vai nos ajudar a compreender qual o comprimento, qual a largura, qual a altura, qual a profundidade do amor de Cristo. Pastor, o que significa isso? Compreender o comprimento, a largura
a altura e a profundidade do amor de Cristo são maneiras poéticas de conceber a vastidão do amor de Cristo Jesus. Diga glórias a Deus. Lá em Gênesis, no capítulo 3, no verso 17, o Senhor Deus deu uma ordem a Abraão, quando disse: Abraão, levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura. Esta foi uma ordem oriental, ou melhor dizendo, uma ordem no sentido horizontal para Abraão. Mas para nós que cremos no Senhor Jesus, Deus abriu uma dimensão a mais, na ordem vertical, para que compreendeis qual seja o comprimento, a largura, a altura e a profundidade do amor de Cristo. A altura e a profundidade quer dizer que pela fé no Senhor Jesus, nós nos tornamos cidadãos do céu. Amém. Glória a Deus. Embora vivendo aqui na terra, embora vivendo na horizontal, mas somos cidadãos dos céus, porque Deus deu essa condição para nós. A nossa ligação espiritual é agora da profundidade da terra, desde a profundidade da terra até as alturas do céu. Louvado seja Deus. Essa promessa maravilhosa vai mais além ainda. No verso 19 do texto lido, ele diz: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, e para que você seja tomado de toda a plenitude de Deus. Você conhece o amor de Cristo? Se a tua resposta for sim, então você tem muito mais entendimento do que o cientista mais competente desta terra. Uma pessoa sem o conhecimento do amor de Cristo, ela está morta. E ela fica limitada a esse minúsculo planeta. O que é a vida para uma pessoa que não conhece o amor de Cristo? Bem, a Bíblia nos diz em Hebreus, capítulo 9, no verso 27, que está determinado ao homem viver, morrer uma só vez. Está determinado ao homem morrer uma só vez, vindo depois o juízo. Portanto, há uma só vida e uma só morte. Para quem crê no Senhor Jesus, há uma outra promessa inimaginável, que nós lemos no verso 20. Quando ele diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A vida para quem não conhece o amor de Cristo não tem sentido.
Porque é uma vida só, como diz Hebreus 9, 27, está determinado ao homem morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. Por isso que a pessoa se desespera, sobretudo quando ela alcança uma certa idade na vida, e quando sente que começa a perder o seu vigor físico, muitos entram em depressão, porque ela começa a pensar: gente, é uma vida só, e está acabando, e logo vem a morte. Então ela não tem perspectiva mais de nada, não tem esperança no coração. Mas Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que está em nós. Glória a Deus. É até difícil alcançar isso com a mente. Segundo o seu poder que está em nós. Esse verso revela para nós o quanto o nosso intelecto é limitado, quanto a nossa mente é pequena e limitada. Somos incapazes de pedir para Deus aquilo que Ele pode fazer. É o que essa palavra está dizendo. Somos incapazes de pensar aquilo que Deus pode fazer, enquanto nosso Senhor Jesus Cristo pode fazer infinitamente mais. Glória a Deus. Queridos, nunca deveríamos afrontar o Senhor com a nossa mente tão pequena. O ser humano jamais deveria afrontar a Deus com a pequenez da sua mente, no que se refere ao que Ele pode fazer, ao que Ele não pode fazer. Jamais o ser humano deveria questionar a Deus. No Senhor Jesus Cristo habita toda a plenitude da divindade. Isso está em Colossenses capítulo 2, verso 9. Porquanto nele, no Senhor Jesus, habita toda a plenitude da divindade. Tudo que é de Deus habita em Cristo Jesus. Portanto, no Senhor Jesus não falta nada. Ele é tudo. Glória a Deus. A palavra de Deus nos diz, em livro de Cantares, no capítulo 8, no verso 6, que o amor é forte como a morte. Esse é o amor de Deus. Porque o amor humano nem sempre é tão forte. Mas o amor de Deus é forte como a morte. Assim é o amor de Deus tão fiel. Assim é o amor de Deus tão invariável. Assim é o amor de Deus tão eterno. Glória a Deus. Nem todas as águas do mundo poderiam apagar o amor de Deus. Nem todas as águas do mundo poderiam encobrir o amor de Deus. Certa vez um menino perguntou ao seu pai: pai, por que é que Deus nos ama tanto, sendo nós tão maus? E a resposta do pai foi: filho, é porque Deus não sabe fazer outra coisa
a não ser amar. Glória a Deus. Glória a Deus. Uma resposta teológica, porque a essência de Deus é o amor. A essência de Deus é amar. Deus não sabe fazer outra coisa que não amar. Diga glória a Deus. Primeira de João. Primeira carta de João, capítulo 4, verso 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Não é que Ele é cheio de amor. Não é que Deus tem muito amor. Ele é o amor. Ele é o próprio amor. Glória a Deus. E nós vemos esse amor de Deus na criação do mundo. Nós vemos esse amor de Deus na criação do homem e da mulher. Nós vemos esse amor de Deus na queda do homem. Nós vemos esse amor de Deus na queda da raça humana. Nós vemos esse amor de Deus na promessa de Deus de salvar a humanidade. De tal maneira Deus amou o mundo, que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós vemos esse amor de Deus na cruz do Calvário, seu Filho morrendo, derramando seu sangue precioso, seu sangue puro, para me salvar e para te salvar. Jamais poderemos entender o amor de Deus. Jamais alcançaremos esse entendimento do amor de Deus. Pensa comigo, se o amor humano já é um mistério, imagine o amor de Deus. O amor humano é um mistério no sentido de que, quantas vezes a gente vê um pai numa situação de perigo, se colocando na frente do filho e morrendo pelo filho. Quantas vezes já vimos uma mãe numa situação de perigo, se colocando na frente de um filho e morrendo no lugar do filho. Então, se o amor humano já é misterioso, imagine o amor de Deus. Você sabia que entre os nossos pensamentos e os pensamentos de Deus existe uma distância, tal qual a distância que há entre o céu e a terra? Você sabia que entre os nossos caminhos e os caminhos de Deus existe um abismo tão grande quanto a eternidade? E eu preciso falar para os irmãos de uma tática do inimigo de Deus. Uma tática muito comum, usada por Satanás, uma das preferidas dele, é a da autocondenação. É quando a pessoa a si mesmo se condena. Porque a partir daí, ela não participa desse amor maravilhoso de Deus. O resultado disso, de uma autocondenação, é sentir-se indigno desse amor maravilhoso de Deus. É sentir-se sem valor. Por isso Satanás usa muito essa tática da autocondenação. E quando ele consegue isso, ele rouba uma das maiores bênçãos que o Filho de Deus tem. Aquela profunda sensação de segurança, de paz interior. Ele rouba isso. Esse é o propósito dele. Mas isso só vem quando nós estamos bem com Deus.
essa profunda sensação de segurança e essa profunda sensação de paz interior só vem quando você estiver bem com Deus. Só vem quando você está bem aos olhos de Deus. E o diabo não quer que a gente descubra uma coisa. Que coisa? Que Deus já disponibilizou tudo o que está no céu para nós. Glória a Deus. O diabo não quer que você descubra isso, que Deus já disponibilizou para você tudo o que tem no céu. Eu estou citando a Bíblia para você. É a palavra de Deus que diz. 1 Coríntios capítulo 15, verso 19, nos diz que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se a tua esperança em Cristo estiver limitada apenas a esta vida aqui, então você é muito pobre. Então você é o mais infeliz dos homens. É o que a palavra está dizendo. E eu te pergunto, não precisa responder, só para você meditar comigo. Qual é a tua esperança em Cristo? A tua esperança em Cristo é uma vida longa, com muita saúde, com muita paz? Só isso? Então você é o mais infeliz dos homens. A tua esperança em Cristo é uma vida longa, uma família unida, uma boa poupança no banco, várias propriedades, uma profissão rentável, uma boa aposentadoria. Essa é a tua esperança em Cristo? Só isso? Então você é muito pobre. Você é o mais infeliz dos homens. Deixa eu dizer algo que talvez venha até desapontar alguns. E pode me criticar se quiser, pode ficar à vontade. Aqui nesta terra, nem sempre nós teremos tudo aquilo que nós desejamos. Aqui nessa terra, nem sempre nós teremos tudo aquilo que nós sonhamos. Aqui nessa terra, nem sempre teremos tudo aquilo que nós oramos. Aqui nessa terra, nem sempre nós teremos tudo aquilo que nós pedimos a Deus. Ouça bem o que o Senhor Jesus diz em Mateus capítulo 21, no verso 22. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo recebereis. E você poderia me perguntar, mas pastor, está escrito. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo recebereis. Sim, tudo, entre aspas, aquilo que for conveniente para nós. Amém? Tudo aquilo que for conveniente para você. Muitas vezes as pessoas perguntam, pastor, por que eu oro há tanto tempo e não recebo? Por que eu sempre orei por esta causa e nunca recebi? Tudo aquilo que for conveniente, quanto pedirdes em oração, crendo recebereis. Será que é conveniente o que você está pedindo a Deus? Será que te convém?
Outra pergunta que fazem é: pastor, o crente pode fazer tal coisa? O crente em Jesus pode isso? O crente em Jesus pode aquilo? Ora, ouça o que a palavra de Deus diz, e ela responde para nós. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Pronto, respondeu. Já respondeu. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Pastor, posso isso? Faça essas duas perguntas. Isso é lícito? Ah, é lícito. Então faça outra pergunta. Isso convém? É simples, a palavra é clara. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Completando esse versículo de 1 Coríntios 6,12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O que Paulo está falando aqui de um comportamento imoral de crentes da cidade de Corinto, e serve para todos nós. E ele termina o texto enfatizando o propósito para o qual Deus nos deu um corpo, um propósito tão nobre, pelo qual Deus deu esse corpo para mim e para você. Ainda no capítulo 6 de 1 Coríntios, no verso 19, ele diz: por acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Posso isso? É lícito isso? Convém isso? Você terá a resposta. É só fazer essas duas perguntas. Posso frequentar tal lugar? Posso fazer tal coisa? Faça essas duas perguntas. Isso é lícito? Se for lícito, faça a segunda. Isso convém para você? E aí então no verso 20 ele conclui dizendo: agora pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Agora pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Mas eu dizia que nessa terra, nós nem sempre teremos tudo o que desejamos, e tudo aquilo que nós conquistarmos aqui será nada se comparado com a glória eterna tão importante que Deus tem reservado para nós. Aleluia! Tão significativa, tão maravilhosa, que desfrutaremos um dia. Novamente eu estou citando a palavra para você, que está dizendo em Apocalipse 21:4, que lá Deus mesmo enxugará dos olhos toda lágrima. Lá a morte já não existirá. Lá já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E esse versículo nos faz entender muito bem o que o apóstolo Paulo diz, que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida aqui, somos os mais infelizes dos homens, somos mesmo. Porque lá Deus enxugará de nossos olhos toda lágrima, lá não haverá morte,
lá não haverá luto, lá não haverá pranto, lá não haverá dor, porque as primeiras coisas passaram, graças a Deus. Aleluia! Saiba, portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus disponibilizou tudo que está no céu para você, por causa de Jesus. Então o diabo atormenta as pessoas, tentando as pessoas, ele quer levar as pessoas a pecarem. E quando a pressão se torna muito forte, então a pessoa pensa em desistir. E em seguida vem a condenação na mente. Vem a autocondenação. Porque a pressão se tornou muito forte, a ponto de querer desistir de Deus, de Jesus, de abandonar os caminhos do Senhor, e logo em seguida vem a condenação, a autocondenação na sua mente. E vem pensamentos tipo assim: tá vendo? Você não está bem diante de Deus. Se você fosse justo, você não faria tais coisas. Tá vendo? Se você fosse convertido mesmo, você não faria tais coisas. E esses pensamentos começam a brotar e a perturbar a pessoa. Tá vendo? Tem algo que está errado com você. E não adianta você orar, Deus nunca vai te escutar. Amados, essa guerra é fruto do ataque de Satanás. E muitos já aprenderam a superar esses ataques do diabo e conservar a sua salvação. E o quanto mais rápido, melhor, você superar todo e qualquer ataque do diabo, para conservar a tua salvação. Deixa eu dizer algo, já estou concluindo a nossa reflexão. Nunca devemos nem pensar em subestimar a capacidade de Satanás. Nunca pense em subestimar a capacidade dele, porque ele é muito esperto. Jesus Cristo não subestimou a capacidade dele. Jesus o chamou de príncipe do mundo. Está escrito em João, capítulo 14, verso 30. Jesus disse: já não falarei muito tempo convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele não tem nada em mim. Mas o chamou de príncipe. E você sabe que um príncipe é um chefe de um território. Portanto, se Jesus não subestimou a capacidade de Satanás, quanto mais nós não devemos subestimar. Pastor, mas você poderia perguntar: Satanás não foi derrotado na cruz por Jesus Cristo? Jesus o derrotou, mas nós ainda não. Enquanto vivermos aqui, seremos tentados. Por que a Bíblia manda vigiar? Porque Jesus diz: vigiai e orai. Porque a palavra de Deus nos diz em 1 de Pedro, capítulo 5, no verso 8: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Veja, a palavra não está dizendo que ele está morto, não.
Está dizendo que ele anda em derredor como um leão que ruge. Como o leão, ele não é o leão. O leão da tribo de Judá é nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a palavra não está dizendo que ele está morto, não. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Que Deus nos ajude. Que Deus te ajude. Que Deus te abençoe. Que Deus te fortaleça nessa guerra constante. Que Deus te unja a cada manhã. Eu estou profetizando sobre a tua vida. Se você crê em palavra profética, recebe. Seja ungido a cada manhã. Seja fortalecido a cada dia, a cada manhã. Seja revestido dessa graça maravilhosa, desse amor imensurável do Senhor Jesus Cristo, esse amor que excede todo entendimento. E que a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa guardar o teu coração e a tua mente, sempre firme no Senhor Jesus. Diga graças a Deus. Amém. Vamos orar um pouco mais. Por favor, curve a sua fronte e fale com Deus. Ele está aqui, Ele está aí, Ele é o teu Senhor, Ele te conhece, Ele sabe tudo o que você está pensando agora, o que você está necessitando agora, aquilo que você tem colocado em voz alta e aquilo que está no teu coração, Ele vê todas as coisas. Deus Pai, Deus Santo, Deus de Israel, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Aqui estão os teus filhos, teus servos, em tua presença santa, diante de ti, em oração, em fé, em espírito, porque tu és espírito, e importa que teus adoradores te adorem em espírito e em verdade. Pai, a tua palavra diz que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Pai, liberta-nos, Senhor, liberta-nos, ó Deus, e liberta também aqueles que tanto amamos, do poder das trevas, Senhor. Liberta, Senhor, do poder das trevas, e faz com que eles se vistam das armas da luz do Senhor Jesus. Pai, ajuda-nos em nossas caminhadas, Senhor. Ajuda aqueles que nós amamos tanto, Senhor, a se revestir do Senhor Jesus Cristo, evitando, Senhor, os pecados, as contendas, desviando os olhos, ó Deus, de contemplarem a vaidade. Pai querido, em nome de Jesus que estamos orando e pedindo, Senhor, que sejamos desprendidos de todos os laços do diabo. Liberta-nos, ó Pai, das confusões, de contendas, de inveja, e aqueles que se acheguem a Ti, ó Deus, com um coração verdadeiro, o Senhor possa criar em cada um coração que tenha fome e sede de Ti. Muito obrigado, Pai, por Tua justiça. Nós te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu oro, Deus, e abençoo cada membro deste ministério, onde estiverem neste momento, recebam um toque, uma bênção especial do Senhor. E eu oro especialmente por aqueles que estão passando por enfermidades, aqueles que estão internados, ou se tratando em casa, se recuperando em casa, onde estiverem.
Eu peço, Pai, em nome de Jesus, uma visitação poderosa do Senhor. Oh, Pai querido, venha trazendo cura, bálsamo, alívio, inundando cada coração com a Tua paz. Abençoa, Deus, a Tua igreja em toda a face da terra. Abençoa, Deus, cada dizimista fiel, cada ofertante fiel, suprindo cada necessidade, não deixando faltar nada. E assim daremos sempre a Ti a glória, a honra, somente a Ti o louvor, somente a Ti a adoração, em nome de Jesus. Todos dizem graças a Deus, amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto, e te dê shalom, paz, amém.